Meus queridos seguidores das mídias sociais, paz e bem para todos. Desejo lhe convidar para meditarmos sobre um assunto mais do que atual, pois somos defensores da fé cristã genuína. O assunto é o altar dividido pelos profissionais da fé quando Mamon ocupa o lugar de Cristo Jesus na vida dos falsos líderes religiosos. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, Jesus declara: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon. Eu já vi de tudo dentro das denominações. Não se faz mais a obra de Deus por amor. Isso porque trocaram Jesus por Mamon, o Deus do dinheiro. Além do mais, substituíram o ministério por uma profissão por meio do comércio da fé. A essência desta mensagem gravita em torno de um dos maiores perigos da fé contemporânea: a mercantilização do sagrado, onde os temas principais revelam a sutil transição do chamado divino para o interesse econômico e financeiro, diante de um cenário onde o altar virou balcão de negócio. O comentário bíblico desta mensagem nos convoca a uma autoavaliação profunda sobre quem realmente governa os nossos corações. O contexto histórico deste versículo nos leva às alturas da montanha para nos mostrar que Jesus não combatia apenas as riquezas em si, mas a devoção idólatra a ela, desmascarando a ilusão de que podemos caminhar em cima do muro espiritual. Nem toma posição de um lado nem do outro. O significado da palavra mamon nos remete ao termo aramaico para riqueza material, personificada como uma divindade rival, exigindo de nós uma postura em que aplique essa verdade sem rodeios à nossa realidade atual. Somos desafiados a erguer a nossa voz contra a profissionalização do ministério, lembrando que a graça nunca dependeu de transações econômicas ou comerciais. Servir a dois senhores é uma impossibilidade lógica e espiritual, pois o coração humano foi desenhado para a exclusividade do amor ao Criador. Expandindo para os conceitos que cercam essa passagem bíblica, a verdade nos lembra da soberania absoluta de Deus, que não aceita dividir sua glória com as riquezas materiais deste mundo. Percebemos o materialismo como uma ilusão existencial que tenta preencher o vazio da alma com bens passageiros, enquanto a sociologia explica como o mercado molda o comportamento religioso das pessoas, transformando fiéis em consumidores e templos em verdadeiras empresas que só visam o lucro.
Essa trindade interpretativa nos ajuda a enxergar como o comércio da fé corrompe o tecido social e espiritual da comunidade cristã. Buscando profundidade nessas reflexões, encontramos concordâncias bíblicas poderosas. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, onde Paulo alerta que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 5, define a avareza como idolatria. E em Apocalipse, capítulo 3, versículo 17, adverte a igreja morna que se diz rica, mas está espiritualmente nua e pobre. Para ilustrar essa tragédia dentro das religiões, imagine um embaixador que vende os segredos do seu país para enriquecer no país estrangeiro. Ele deixa de representar a sua nação e passa a representar apenas os seus interesses financeiros e econômicos. Essa passagem bíblica nos chama ao verdadeiro arrependimento desses falsos líderes, sussurrando ao coração que o sustento vem do Pai e a nossa segurança deve descansar unicamente na providência divina. Quando buscamos apoio no Velho Testamento, vemos esse mesmo drama no deserto. Quando o povo de Israel não resistiu à espera de Moisés, da volta de Moisés, e fundiu o ouro do Egito para erguer um bezerro, trocando a presença invisível de Deus por uma riqueza palpável. Já no Novo Testamento, o cumprimento dessa advertência ecoa fortemente no episódio em que Jesus vira as mesas dos cambistas no templo, demonstrando sua indignação com aqueles que faziam da casa de oração um covil de ladrões e salteadores. Ambos os testamentos convergem para o mesmo veredito: Deus não tolera o comércio com aquilo que é sagrado. Em conclusão, o nosso comentário bíblico traz o diagnóstico sobre este assunto e permanece fiel no combate ao comércio da fé, pois a nossa posição é necessária para os nossos dias de hoje. A obra de Deus só floresce quando feita por amor. O verdadeiro ministro não é uma carreira para o enriquecimento ilícito, mas um caminho de renúncia e de fidelidade a Deus até o fim. Que possamos quebrar os ídolos de ouro que tentam se assentar no trono dos nossos corações e proclamar com integridade que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Eu sou o evangelista Francisco Amâncio. Desejo lhe agradecer a sua preciosa atenção. Se você concorda com este comentário bíblico, compartilha com os seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra de Deus, paz e bem para todos. Para quem paz, paz. E para quem bem, eu desejo o bem.